This call is now being recorded. Bom, pessoal, iniciando então a nossa catequese, o texto de hoje que nos é proposto, ele está no livro do Gênesis, né? Se tiverem com a Bíblia aí, pode abrir, o capítulo 12, versículo de 1 a 3. É um texto bem curtinho, mas muito profundo na nossa história da salvação. Ele vem tratar, né, o início da história, né, da vocação de Abraão. O texto diz assim, então: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti se abençoarão todas as tribos da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, esse texto então é chamado, né, a vocação de Abraão. Ele marca justamente o chamado, né? O que a gente tem que ter em mente, assim, ninguém começa, né, a seguir alguém ou algo se não for por atração, né? Todas as vezes que a gente se relaciona com alguém ou com alguma coisa, é porque nós nos sentimos atraídos àquilo. A gente começa a namorar uma pessoa porque a gente se sente primeiro atraída fisicamente, aí depois vai descobrindo as qualidades daquela pessoa, né, como ela é, então decide se vai querer ficar ou não com ela para o resto da vida na união matrimonial. Quando nós seguimos uma ideia, é porque nós nos afeiçoamos a essa ideia. Quando nós passamos a torcemos para um time, é porque a gente se afeiçoa daquilo lá. Qualquer coisa que faça para que a gente siga, para que a gente compactue com as ideias, para que a gente diga sim para aquilo lá, a gente tem que ter uma conexão. Ou porque a gente gosta de alguma coisa naquilo lá, né? Religião é a mesma coisa. Não tem como eu me tornar cristão, católico, simplesmente por conta, porque tem uma doutrina muito bonita, porque Nossa Senhora é muito bacana. Não, tem algo mais, tem algo que me atrai para isso, né? O que nós vamos ver hoje na catequese é justamente que nós somos cristãos não porque vemos isso agora, não porque agora eu encontrei isso aí, não, nós somos cristãos porque Deus fez um projeto de salvação para nós. Deus, quando criou tudo aqui na Terra, né, a gente viu na catequese passada, né, que nós somos criados, né, Deus é o Criador, nós somos criados por Deus, por amor, né, a imagem e semelhança dele, para que ele pudesse, então, incutir esse amor dele em cada um de nós. E a gente pudesse viver desse amor junto com ele. Mas mais do que isso, Deus tem um projeto de amor para conosco. Ele não simplesmente criou a humanidade, mas ele foi trabalhando a gente, ele foi moldando a gente para um caminho. E esse caminho ia desembocar justamente naquele que seria o próprio Deus, Jesus Cristo. Então, tudo que aconteceu antes de Cristo foi uma preparação de Deus para que chegasse o momento, ele se encarnasse e fosse viver no meio de nós, e a partir daí, então, a gente, tendo essa experiência de Cristo, pudesse viver a nossa caminhada aqui na Terra, já com outros olhos, com outra meta na vida. Até a própria visão de Deus muda com Cristo, né? Antes tínhamos um Deus que era justiceiro, que era vingador, que punia quem fugia do caminho da salvação, e agora nós temos um Deus misericórdia,
um Deus que ama, né? Acima de tudo. Deus não é um Deus que pune, mas as punições que a gente recebe da vida são sempre por conta das decisões erradas que nós tomamos ou que alguém, né, tome próximo a nós. Porque também tudo que a gente faz influencia na vida do outro também. Não só diz respeito à minha vida, mas à vida do outro também. Né? Quando eu não limpo o quintal da minha casa, não cuido, a dengue vem, se instala e pode atingir, né, matar um vizinho meu, uma pessoa da minha família. Né? Se eu não uso máscara num ambiente onde tem muita gente, eu posso pegar a doença, ou se eu tiver com a doença, eu posso passar para alguém e ser causa até de morte para essa pessoa. Então, os meus atos influenciam sim na vida de todos. Então, as coisas erradas que acontecem na nossa vida são consequências desses atos, porque o projeto de Deus é amor, né? É vida para todos nós. Jesus, quando vem, diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, a gente vai ver nessa catequese hoje justamente isso, um pouco desse projeto de amor de Deus, essa história da salvação que ele escreve, não sozinho, mas ele escreve com cada ser humano que ele colocou aqui na Terra. Alguns, de maneira especial, são chamados, recebem um chamado de Deus para desempenhar uma missão. Né? E essa missão acontece, né, com sucesso ou não, por conta das coisas que vão acontecendo na vida. Então, a gente às vezes acha que a nossa esperança está nas mãos de uma pessoa só. Por exemplo, Abraão disse sim, né? O texto bíblico que a gente viu aqui, Abraão disse sim ao projeto de Deus, mas ele não fez sozinho. Ele tinha ali junto com ele a esposa dele, ele tinha os servos dele, que também abandonaram, né, a sua terra. Deus falou para ele: sai da tua terra e vai para onde eu vou te mostrar. Isso é uma decisão. Se alguém chegasse para vocês hoje e falasse assim, ó, larga tudo que você tem aqui, teu emprego, tua vida aqui, junta tuas coisas, que eu vou te levar para um lugar melhor do que esse. Mas você não sabe onde é que é. Você não conhece o lugar. Isso que aconteceu com Abraão. Abraão morava lá na terra de Ur, né, na Caldeia, que hoje, nos nossos tempos, é o Iraque, né, um lugar tão conturbado, tão cheio de conflitos, né, mas um lugar sagrado, porque foi de lá, né, que Deus chama Abraão para que ele vá até Israel, a terra que ele ia dar em herança a Abraão e a seus descendentes. E não é uma viagem curta, não, gente. Se vocês olharem aqui no mapa, olha aqui, ó. Ur está aqui, ó, na Babilônia, onde hoje é o Iraque. Onde é Israel? É aqui, ó. E ele faz todo esse caminho. Vem até aqui. Ainda a Bíblia nos mostra ele indo até o Egito para depois voltar e se instalar aqui na terra de Israel. Então não é uma viagem curta, não é um trechinho. E ele fez isso com uma caravana, com a sua família e tudo que ele tinha. Seu rebanho, seus empregados. Ele era uma pessoa de posses, né? Quando Deus chama ele. O texto nos lembra isso. Que ele tinha um rebanho, tinha pessoas que trabalhavam para ele. Né? Mas ele diz sim ao projeto de Deus. Então, a história da salvação sempre começa com um sim. Né? Jesus veio ao mundo porque Maria disse sim, mas ela não disse sim sozinho. José também disse sim a esse projeto. Né? E José não aparece tanto na Bíblia, tanto que não tem nenhuma fala de José. Maria fala, na Bíblia tem as palavras de Maria, mas de José não tem. É um personagem que fica mudo, é um personagem que não tem um destaque como a gente teria hoje, né? Nos meios de comunicação social, ele não tem voz, mas ele tem um papel muito importante que é proteger aquele que seria o salvador de todos nós. Protegeu a vida dele para que ele pudesse desempenhar a sua função. Então, Deus sempre está chamando a gente para desempenhar alguma função. E nem sempre essa função é para estar lá na frente, de destaque. Mas muitas vezes é para estar ali atrás, cuidando e zelando para que o projeto de Deus aconteça. Para que a graça de Deus aconteça na vida das pessoas.
Então, Deus, com sua sabedoria e bondade, ele quis revelar-se, então, a si mesmo e tornar conhecido o mistério da sua vontade. Por isso, ele escolhe um povo. Ele escolhe um povo através de Abraão, trazer ele lá daquela região, coloca ele ali na região da Judéia, na região de Israel, e a partir dele forma um povo e forma uma descendência. E quando faz aliança com ele, diz: eu vou fazer de ti um povo. Vai nascer de ti um povo, né, maior do que os grãos de areia, maior do que a areia do mar, maior do que as estrelas do céu, que não se pode contar. E hoje nós podemos dizer que graças a essa adoção de Deus de cada um de nós, desse derramamento de amor dele em cada um de nós somos hoje também filhos de Abraão, porque acreditamos na mesma fé, né? E somos convidados hoje também a ter essa decisão de largar tudo, de seguir o Cristo. E quando a gente diz, quando eu digo, né, e a igreja nos lembra, largar tudo, isso aí não quer dizer que a gente tem que abandonar tudo, todos os bens materiais e seguir a Cristo. Não, mas é colocar sempre Deus em primeiro lugar. A gente pode ter os bens, mas os bens não podem nos ter. Né? A Madre Teresa, acho que foi, se eu não me engano, que disse que o dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão, porque ele escraviza quem coloca ele como dono dele, né? Ele escraviza. Então, os bens materiais estão aqui para nos servir, para que a gente possa usar deles, não que a gente permita que eles usem a gente. A gente não pode ser escravo deles. Então, todo o Antigo Testamento, ele vem preparar o caminho para Jesus. Tinha que começar com alguém. Então, Deus chama Abraão, né? E convoca ele. Abraão, ele era caldeu, né? Da região da Caldeia, como eu disse, lá onde é o Iraque hoje. Ele vivia na cidade de Ur. Mais ou menos, isso aconteceu em 1150 a.C., quase 2.000 anos antes de Cristo, e a gente já está há mais de 2.000 anos depois de Cristo. Então a gente pode dizer que essa história de Abraão, né, esse chamado dele, tem mais de 4.000 anos. Né, e ainda é atual hoje. Não é uma história velha, mas é uma história de muita fé, né, de muito desprendimento, de muita entrega a Deus. E Abraão, quando Deus chama ele, não era um jovenzinho de 20 e poucos anos, que podia ter um monte de filhos. Não. Ele tinha já sua esposa, Sarai, e os dois eram idosos. Eles não eram jovens, já tinha passado do tempo de ter filhos. Mas é justamente Deus faz essas coisas, como fez com Isabel, né, quando fez nascer o seu filho João Batista, dela que também era chamada de estéril, como faz também com Maria, que concebe um filho sem a conjunção carnal com José. Deus faz isso justamente para mostrar que a história da salvação ela acontece conosco, mas é pela graça de Deus que as coisas acontecem. É do impossível que Deus tira as coisas. Daquele que não podia ter filhos, Deus faz nascer uma grande nação, como é Abraão. Né? Abraão, que ainda chamava Abrão, né? Abrão, não tinha o segundo A. Né? Quando ele faz aliança com Deus, Deus muda o nome dele. E todas as vezes que isso acontece na Bíblia, é sinal de que ali tem uma coisa muito importante. E é importante, porque a história é o início da história da nossa salvação. Né? O nascimento do povo judeu, o nascimento dos filhos de Abraão começa ali. Então Deus, para marcar isso aí, muda o nome dele. Assim como quando chama Pedro para conduzir a sua igreja e coloca ele como chefe, como aquele que vai dar continuidade à igreja, ele muda também o nome de Cefas para Pedro, a pedra. Então Deus, quando coloca uma missão na nossa vida, ele muda o nome das pessoas. É por isso que o nome é algo muito importante que a gente tem que carregar toda a vida. Né? Então, muda o nome de Abrão para Abraão e muda o nome de Sarai para Sara. E a partir daí, então, são novas pessoas, cheias da graça de Deus, prontas para realizar esse projeto de salvação. E Deus age naquela que era impossível de ter filhos por conta da idade.
promete a eles e dá a descendência. Mas como a gente às vezes tem uma certa impaciência, né? Deus, a gente quando vai rezar para Deus, a gente sempre faz assim, né? Deus, dá-me paciência, mas tem que ser para agora, né? A gente não espera as coisas acontecer no tempo de Deus, mas a gente quer que aconteça no nosso tempo. E aí Sara, né, temendo não ser possível ela dar um filho a Abraão, pega a sua escrava, né, e entrega para Abraão para que ele tenha um filho com ele, com essa mulher. E nasce dessa união Ismael, que é o descendente de todos os muçulmanos. Né? Eles são filhos de Ismael, que depois vai gerar na sua descendência o profeta Maomé, que dá início então à religião muçulmana, né, ao povo árabe, né? E interessante, né? Depois que nasce esse filho, Deus fala: não, mas não é esse que vai ser o herdeiro da promessa. O herdeiro da promessa vai nascer de você, Sara. E faz, né? E faz nascer dali o filho dele, Isaac, que é o filho da promessa. Só que daí, quando nasce Isaac, né, o filho da escrava é rejeitado e mandado embora. Dali nasce, então, essa diferença, essa briga, esse conflito que até hoje perdura entre árabes, entre muçulmanos e judeus, entre árabes e judeus, por aquela terra que é a terra de Abraão. Todos são herdeiros de Abraão, são primos e brigam até hoje pela posse daquela terra. Que Deus possa, né, abençoar aquele povo para que consigam, né, viver em paz, sem conflitos, sem grandes guerras, como a gente tem visto sempre por aquele lado. Mas com Abraão, então, começa a surgir esse embrião do povo que terá a missão de levar a bênção de Deus para todas as nações. Porque Deus, quando chama Abraão, diz que ele vai ser o pai de uma grande nação, na verdade, de todas as nações. Porque depois essa salvação é estendida a todos. Todo aquele que abraça a fé, essa fé de Abraão no Deus único, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Cristo, aquele que se encarna na pessoa de Cristo, todo aquele que se entrega a essa fé, todo aquele que crê em Jesus, também tem a salvação, também tem essa graça de ser herdeiro da criação, de ser herdeiro de Deus. E isso a gente recebe pelo batismo. É ali que a gente dá início, que a gente assume esse projeto de vida. Ou quando nós nascemos, os nossos pais fazem isso por nós, ou, se isso não acontece, quando adultos tomamos essa decisão e assumimos essa fé. Fé não é simplesmente acreditar em verdade sobre Deus. Fé é responder a um chamado pessoal de Deus. É uma vocação, porque toda a nossa vida é feita de vocações, de chamados de Deus, né? Isso não foi fácil para Abraão, como não é fácil para ninguém. É uma experiência de fé que a gente faz todos os dias. Mas não é aquela de, igual a gente vê muito, ouve muitas histórias, né, de às vezes pessoas que se dizem católicos, mas nunca frequentam a igreja, não vão a lugar nenhum, e um dia encontram, né, fazem uma experiência profunda de fé numa igreja evangélica. Aí eu me converti a Jesus. Eu agora encontrei Jesus, sou um homem convertido. A gente nunca é convertido. A gente está sempre em processo de conversão. É igual quando a gente faz acampamento, né? Às vezes as pessoas falam assim: eu fiz o acampamento e agora sou um homem mudado. Sou um novo homem, sou uma nova mulher. Não, você não está convertido. Você iniciou o processo de conversão. Porque a tua conversão tem que ser todos os dias da tua vida. Pode até ter um marco inicial. A partir desse dia eu tomei a decisão. Tive uma experiência profunda com Deus, né? E resolvi assumir isso para a minha vida. Aquilo que eu vivi lá, nessa experiência bonita de fé, eu quero que aconteça todos os dias na minha vida. Então, esse sim que eu disse a Deus lá, seja num retiro, seja num acampamento, seja num encontro, seja numa oração que você fez diante do Santíssimo, junto de Deus, na missa, onde for, que você teve esse encontro com Deus, né? Você quer viver isso o resto da sua vida. Trazer isso junto com você. Então, aí
é um processo que você iniciou, mas é algo que tem que ser renovado todos os dias na tua vida. Porque todos os dias o mal vai tentar te tirar desse caminho, todos os dias o desânimo vai te fazer parar, todos os dias as coisas do mundo vão acenar para você, larga isso para lá, isso é coisa de gente tonta, vamos viver a nossa vida, vamos aproveitar, né? Festa, né? E a igreja, isso é besteira. Né? O mundo vai ficar sempre te dizendo isso. E aí você precisa renovar essa fé, renovar esse sim todos os dias. Isso é que é um processo de conversão. É igual ao alcoólatra quando inicia o seu processo de recuperação. É dia após dia. Ele nunca diz, eu estou curado completamente. Né? Mas eu estou em processo de cura. E vai contando cada dia como se fosse o dia mais importante da vida dele. Assim deveria ser a nossa fé também. Esse sim nosso a Deus. É um processo que a gente vai dizendo todos os dias: Senhor, em tuas mãos eu coloco o meu espírito, em tuas mãos eu coloco a minha vida. Me fortaleça, né, para que eu possa viver esse dia melhor do que foi o dia anterior. Né? Como eu disse, então, Abraão faz esse pacto com Deus, Deus vem até eles, concede a graça de eles terem esse filho, Isaac, o filho da promessa, e a partir daí, então, ele passa a viver esse projeto bonito de Deus. Deus cumpre integralmente a sua parte da aliança, conduz o povo até a terra prometida e garante ali a descendência de Abraão. Né? Sara gerou o filho Isaac. Abraão, por sua vez, foi fiel ao Senhor e não hesitou, nem mesmo quando Deus lhe pediu para sacrificar o seu filho. Lembra desse episódio, né? Abraão está pastoreando as ovelhas junto com o seu filho Isaac, já um mocinho, né, um menininho, e Deus pede para ele uma prova de fé. Se você acredita mesmo em mim, se você confia mesmo em mim, pega o teu filho e leva ele lá no monte e sacrifica o teu filho por mim. Imagina pedir isso para um pai que teve um filho já com a idade avançada, o único filho que ele sabe na cabeça dele que não vai ter outro. E Deus pede para ele: sacrifica o teu filho por mim. O que não passou no coração desse homem. Mas ele confiou na graça de Deus, levou o filho dele lá, e no momento do sacrifício, Deus fala para ele: não, não precisa matar o seu filho. Eu acredito na sua fé. Você provou para mim que você me ama. Né? E aí Deus então poupa Isaac e mantém essa promessa. Né? Isaac, que nasceu da promessa depois, né, depois que Abraão e Sara morrem, a história continua e ele então vai viver a sua vida e casa com Rebeca. E com ela tem 2 filhos. Abraão teve Isaac, Isaac então vai ter 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó é que vai dar essa continuidade nessa história. Apesar de terem 2 filhos, né? Jacó é que vai dar continuidade nessa promessa, nessa história da salvação. Jacó se casa com Raquel e teve 12 filhos com ela. E desses 12 filhos de Jacó, nascem então as 12 tribos de Israel. Né? Jacó se casou com várias mulheres. A gente não pode olhar a história daquele tempo baseado nos princípios que a gente vive hoje. Hoje nós somos monogâmicos, né? Um homem tem uma mulher tem um homem, ou pelo menos deveria ser assim, né? Infelizmente alguns extrapolam isso, mas não vem ao caso. Mas nós somos pessoas de uma relação. Mas naquela época de Jesus, né, existiam relações poligâmicas. Né? Um homem tinha mais mulheres. Se ele fosse capaz de sustentar,
Ainda hoje, em alguns países, especialmente na África, né, existem algumas nações, alguns povos que ainda permitem isso, ainda tem. Se o homem tem condições de sustentar, ele pode ter várias mulheres, né? E Jacó foi um desses, né? Ele queria muito casar com Raquel, que foi a mulher por quem ele se encantou, mas o pai de Raquel tinha Lia, que era a mais velha, né, das filhas, e Raquel era a mais nova. E ele falou, então permitia o casamento. Na noite de núpcias, ele coloca Lia no lugar de Raquel, e Jacó não percebe e coabita com ela. Quando ele acorda de manhã, vê que não era a mulher com quem ele queria casar. Ele vai até o sogro, isso que ele tinha trabalhado 7 anos para ele dar a filha dele. Aí o sogro dele fala: Não, tudo bem, eu te enganei, mas você trabalha mais 7 anos para mim, eu deixo você casar com Raquel. E ele trabalha mais 7 anos, e aí então ele casa também com Raquel e vive então com essas duas mulheres. Tem 12 filhos, né, homens com ela, e uma filha. Desses 12 filhos vão nascer, então, as 12 tribos de Israel. O mais novo deles, né, que é José, que era assim o xodó, porque Jacó teve ele na sua idade já avançada, quando ele já era velho, e era o xodózinho do papai, né? Resultado, os irmãos ficaram com ciúme e quiseram se livrar de José. Levam ele para pastorear junto com eles, as ovelhas, e aí resolvem dar um fim em José. Alguns querem matar José e os outros irmãos, não, não vamos matar, ele é nosso irmão. Então resolvem vender ele para os mercadores como escravo. Pegam o sangue de uma ovelha, né, jogam na roupa do irmão e levam de volta para o pai, falando que ele foi morto por feras, né? E José é vendido como escravo lá no Egito. Lá ele acaba, por conta da sua história lá, de um dom preciosíssimo que Deus deu para ele, que é o dom de interpretar os sonhos. Ele acaba indo trabalhar na casa do vice-faraó, do vice-chefe lá do Egito. E ele se torna uma pessoa muito importante, porque ele conseguia decifrar sonhos. E graças a um sonho do faraó que ele decifra, o Egito se precaveu contra uma grande seca que trouxe muita fome para aquela região e produziu muito trigo e armazenou tudo isso. E depois, durante os 7 anos de fome que eles tiveram, né, de seca, eles conseguiram não só se sustentar com aquilo que eles acumularam durante os anos de fartura, mas também ajudar os povos vizinhos vendendo o trigo para eles, para que eles não passassem fome. Né? Nessa, Jacó fica sabendo, né, que lá no Egito tem trigo, né, para vender, e ele manda os filhos ir lá comprar comida para sustentar eles. E com quem que eles vão lá comprar o trigo? Com José. Ele é que mandava nisso lá. Né? E olha que coisa, né? Como Deus age. Os irmãos que mandaram, que venderam o irmão como escravo para se livrar dele, tem que pedir para o irmão para que ele venda para eles. E ele faz eles não conhecem, né? Eles não reconhecem o irmão, né, em José. E aí José faz uma armação lá para que os irmãos fossem presos. Né? Simula que eles tinham roubado e faz com que eles sejam presos. E diz, ó, um dos irmãos volta para casa e fala que só vai libertar o irmão que está preso se o pai vier com os irmãos, todos, com a família toda para lá. Porque ele queria ver o pai dele, depois de tanto tempo. E eles então trazem o pai dele lá, velhinho, né? E quando José encontra o pai, ele se revela, chora diante dele. Aquele é o momento, então, de reconciliação dele com os irmãos. Ele perdoa os irmãos dessa maldade que fizeram com ele, mas graças a esse erro dos irmãos, aconteceu essa beleza, né, de ele estar lá nesse posto chave ali, fazendo essa maravilha de ajudar a matar a fome das pessoas. E ele então traz toda a sua família para viver ali no Egito. E eles passam então a viver com alegria, passam a viver com fartura lá no Egito. Ali é que nasce aquela história. Lembra que no Êxodo, o que aconteceu no Êxodo? O Êxodo
Deus chama Moisés para levar o seu povo que era escravo no Egito. Por que seu povo era escravo no Egito? Porque um dia Jacó e os seus filhos saíram e foram viver lá no Egito. E viveram durante muitos anos. José foi enterrado lá, né, nesse lugar, lá no Egito. Depois, quando o povo volta no Êxodo, traz os restos, né, de José para casa, para Canaã. E, e depois de um tempo, depois que José morreu, os reis que foram tomando, os faraós, né, que foram cuidando, tomando posse lá do Egito, virando os reis de lá, né, eles foram esquecendo essa cumplicidade, essa parceria com a família, né, e consequentemente com a raça deles, né, que eram os judeus, essa parceria. E como nos lembra a Bíblia, né, foi crescendo muito, Deus concebeu que eles tivessem muitos filhos, essa nação judaica cresceu muito lá dentro do Egito, os egípcios ficaram com medo que eles se rebelassem contra eles e tomassem o poder, começaram a escravizar eles. Começaram a judiar deles, começaram a tratar mal, começaram a não respeitar mais eles, a impor severas tarefas para eles, castigos cruéis, né? E foram judiando bastante deles. Aí então, depois é que Deus manda Moisés, chama mais uma vez alguém do meio do povo, como ele chamou Abraão, né? Chama Moisés para libertar esse povo lá do Egito. E assim a história continua. E isso a gente vai ver então na próxima catequese, quando a gente vai estudar a continuidade. Essa foi a primeira parte da história da salvação, o chamado de Abraão, né? A descendência dele através de Isaac, Isaac que tem o seu filho Jacó, que dá continuidade a essa descendência, né? Mas e tudo isso está no livro do Gênesis, né? Até o capítulo 13, 14, 15. Vejam, né? Leiam isso aí que vocês vão ver que história bonita que é. O importante que a gente tem que ver sempre é que Deus faz as coisas acontecer, mas Ele faz na nossa história. Ele usa da gente, dos nossos problemas, dos nossos erros, das nossas dificuldades. Deus não liga se a gente é pecador. Deus não liga se a gente faz besteira. Mas Deus quer saber, né, é da nossa decisão de amá-lo, da nossa decisão de continuar o nosso caminho. Não importa se eu caio, o que importa é eu ter força para me levantar e continuar no caminho, né? Abraão teve dúvidas na sua fé, Isaac teve dúvidas na sua fé, Jacó teve dúvidas na sua fé. Todos eles erraram, todos eles fizeram besteira na vida, mas Deus perdoou todos eles. Moisés fez muita besteira na vida, Deus perdoou tudo isso e fez deles aqueles que conduziram o seu povo. Então, não importa se nós somos pecadores, não importa que sejamos falhos, Deus nos ama com um amor que é capaz de superar tudo isso. E nós fazemos parte dessa história. Não somos cristãos porque alguém agora disse que isso é bom e nós começamos. Não, somos cristãos porque agora nós descobrimos isso, que fazemos parte de um grande povo, de um povo que teve uma descendência, né, que vai lá longe, há 4.000 anos atrás. Nós temos uma multidão de gente que nos impulsiona, uma multidão de gente lá no céu, na graça de Deus, na igreja triunfante, que reza por nós e que fortalece a nossa fé aqui embaixo, para que a gente não caia em tentação, para que a gente não se desvie do caminho dessa história. Tá bom? Sejamos firmes na nossa caminhada e aí na semana que vem a gente continua essa beleza de história da nossa salvação. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Então vamos rezar, agradecendo, né, a presença de vocês, agradecendo a Nossa Senhora por ela sempre nos motivar nessa caminhada, para que ela mantenha firme a nossa fé, a gente nunca deixe de dizer sim ao projeto de Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, um grande abraço. Que Deus abençoe.